trazendo ele, Ricardo Evangelista, diretor executivo da Active Trades, chegando aqui na nossa programação. Ricardo, muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, seja sempre muito bem-vindo. Bom dia, Paula, bom dia, Filipe, muito obrigado pelo convite, sempre um prazer estar com vocês. Obrigada. Ricardo, primeiro eu queria começar repercutindo, a gente teve aí a divulgação do PMI da zona do euro, expandindo, né, no seu maior nível aí em 10 meses, crescimento da atividade econômica. Eu queria entender na sua visão, pode de alguma forma, né, trazer um impacto, prejudicar de repente as expectativas, inclusive de inflação, aliado junto aí com esse fato já, né, do preço do petróleo ter subido depois dessa decisão da OPEP+? Sim, a situação na Europa continua muito dominada pela conversa ao redor da inflação. Todos vimos que os últimos dados que saíram para a zona euro apontaram para uma queda da inflação. No entanto, a inflação subjacente, a chamada inflação core, que exclui os preços da energia e também da alimentação, ela subiu para 5,7%. Ou seja, a situação na Europa continua um pouco confusa porque, por um lado, o Banco Central dá mostras de uma postura bastante hawkish, ou seja, dá mostras de se manter fiel a uma política monetária mais restritiva e fiel ao seu propósito de controlar esta inflação, mas, por outro, existe também uma corrente de pensamento que acha que talvez o Banco Central devesse estar um pouco mais em sintonia com o que se passa num plano mais geral e não ficar tão obcecado com a inflação. Por isso penso que os dados económicos que vão saindo vão ajudando a interpretar esta situação, mas penso que muito dificilmente o BCE, o Banco Central Europeu, vai tirar os olhos da inflação e do seu propósito de a controlar, sobretudo a inflação core, e isto poderá ser um pouco prejudicial para as perspectivas de crescimento na zona euro. Portanto, o meu outlook para a zona euro neste momento é um outlook de alguma incerteza. Ricardo, a gente viu, né, especificamente na última reunião ali de política monetária, a Christine Lagarde pesou muito mais o lado econômico em trazer a inflação para a inflação para a meta do que toda aquela, né, situação delicada que estava acontecendo especificamente com o setor bancário, trazendo um pouco, né, para essa questão, até repercutindo um pouco mais, né, toda essa questão aí europeia. Ontem, inclusive, eu vi uma entrevista, né, ao presidente do UBS, ele disse que essa integração com o Credit Suisse pode levar até 4 anos, né, e que essa crise bancária global ainda segue como um fato, né, específico ali, isolado. Mas eu queria entender você especificamente, a sua visão sobre toda essa situação. Você acha realmente que pode ser um fato isolado ou você enxerga, de repente, reflexos, né, outros riscos aí para o sistema bancário como um todo? Eu acho que riscos para o sistema bancário existem sempre. O que temos vindo a assistir desde a crise de 2008 é que, ao nível do panorama da regulação, se criaram condições para minimizar este risco. Aumentaram-se os rácios, aumentaram-se uma série de parâmetros que supostamente tornariam os bancos mais resilientes em situações de crise. E isso é verdade, sobretudo na Europa e sobretudo a nível das instituições que são consideradas sistemicamente importantes, ou seja, bancos muito grandes, com uma capitalização acima de um certo nível. No entanto, eu penso que neste caso aqui específico, a primeira lição a tirar, que é inegável, é que este clima em que estamos a viver, em que temos assistido a uma subida muito bruta das taxas de juro, uma subida super rápida das taxas de juro, depois de um período de alguma complacência dos bancos centrais, isto está já a ter um impacto e está a ter consequências negativas muito específicas na economia real. E uma dessas consequências muito específicas que podemos
podemos apontar aqui é o clima de grande turbulência que neste momento se vive à volta do sistema bancário global e também de alguma incerteza e do retorno de algum medo nos mercados face a uma crise que pode alastrar de forma mais geral pelo sistema financeiro global, não se ficar só pelo sistema bancário. Portanto, eu penso que o Banco Central Europeu e os outros bancos centrais talvez devessem estar um pouco mais atentos a estas evoluções, olhar para esta primeira lição, que é inegável, que a subida das taxas de juros de forma tão abrupta que temos assistido ultimamente tem consequências sobre a economia real, cria riscos, aumenta as condições para que as coisas possam correr mal e por isso penso que seria importante o Banco Central talvez ter isso em conta. Por outro lado, e se me permitem, não me quero estender muito nesta resposta, mas por outro lado, também é verdade que a estabilidade do sistema bancário e do sistema financeiro em geral depende muito da confiança de todos os elementos que o compõem. E um Banco Central, ao fazer um U-turn, ou seja, a tomar uma medida que não se esperava, por causa de preocupações relativas à estabilidade do sistema bancário, poderia alimentar ainda mais este medo e talvez criar aqui uma dinâmica em que depois teríamos a chamada profecia autoconcretizável, em que o medo que ela acontecesse levava à perda de pouco confiança. Portanto, é um jogo de equilíbrio muito complicado para os bancos centrais, mas penso que a lição que temos mesmo de tirar é que a subida das taxas de juros a pique tem impacto e deve ser mais ponderada. Ricardo, quero trazer aqui para a nossa conversa, né? Já estão aqui comigo Marco Saravalli chegando na nossa programação, Felipe Nascimento aqui com a gente. Marco, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Paula, bom dia, Ricardo, bom dia a todos, bom dia, Felipe. Bom dia, Marcos. O Ricardo, uma das discussões que a gente já teve, inclusive, aqui na BMC News, mas acho que vem ganhando força nesses últimos dias, debates nas redes sociais, inclusive com órgãos reguladores, é uma possível substituição do dólar em relação a outras moedas. A gente já começa a ver, até o Brasil mesmo participando desse debate, fazendo contratos bilaterais ou comerciais diretamente com alguma moeda específica, principalmente com a moeda chinesa. Mas acho que a pergunta para você também, principalmente, que acho que está mais próxima, né? Quando surgiu mesmo até o debate em relação ao euro, falava-se que o euro poderia ser uma das possibilidades de substituição. Então a pergunta é, assim, de 0 a 10, estamos já no começo do fim do dólar, né? Ou seja, já estamos caminhando do 5 mais para o 10, ou é um debate ainda muito prematuro? Como é que vocês, principalmente que estão com o euro, né, mais próximos desse debate, poderia ser realmente um debate acadêmico, né? Tem essa preocupação, né? Ou, pelo inverso, também é verdadeiro, a gente vê ainda China com uma posição ainda muito grande em dólar, não vemos nenhuma grande mudança. Como é que esse assunto está, né, principalmente para vocês que estão talvez num debate e uma possível, né, troca, né, principalmente nas questões comerciais, né? Eu acho que é uma pergunta muito interessante, Marcos, mas é uma pergunta que temos que enquadrar dentro de um ângulo mais abrangente. Neste momento, as tensões entre os Estados Unidos e a China, ou melhor, entre a China e o chamado Ocidente, ou seja, os Estados Unidos, a Europa, a Austrália, ou seja, esta tensão que tem vindo a crescer é o grande pano de fundo para tudo mais que acontece. Se olharmos, por exemplo, para a invasão da Ucrânia pela Rússia. A Rússia, neste momento, tenta posicionar-se ao lado da China como contraponto para a resistência que sente do lado do Ocidente. Ou seja, esta é uma ilustração muito clara de que o conflito geopolítico e também económico entre estes dois blocos, entre a China por um lado e os aliados que vai ganhando e o Ocidente por outro, é o grande pano de fundo para tudo mais que acontece a nível económico global, a nível geopolítico, etc. Ora, dentro desta conversa é natural que surja do lado da China e dos aliados que vai ganhando, sendo que alguns desses aliados são aliados de forma algo ambígua, que ainda não assumiram completamente esta mudança para o lado da China. É natural que vá surgindo a discussão de que o dólar talvez já não tenha o espaço global, já não tenha aquele vácuo
global que tinha antes, em que ocupava tudo. A China, ao surgir como a potência que tenta desafiar aqui a potência que neste momento é a mais importante, que são os Estados Unidos, também o faz utilizando a sua moeda, porque sabemos que uma das grandes armas dos Estados Unidos, a nível económico, mas também a nível geopolítico, é o dólar. Portanto, é normal que a China também queira começar a ganhar esse tipo de perfil para a sua moeda, para o yuan ou para o RMB offshore, e que vá surgindo esta conversa e esta discussão sobre se é ou não o fim do dólar, como a moeda de reserva global. Eu penso que não é o fim do dólar como moeda de reserva global, mas penso que o dólar vai, de forma crescente, encontrar cada vez mais resistência por causa deste cenário que eu descrevi. Portanto, será natural que a China e a sua moeda ganhem maior protagonismo na economia global, mas penso que esse protagonismo não irá substituir todo o dólar. Penso que o dólar se vai manter como a principal moeda de reserva a nível global, mas veremos o que vai acontecer, eu não diria nos próximos anos, mas nas próximas décadas, porque penso que esta é uma narrativa que se vai desenrolar ao longo de décadas e vai definir a nossa época, e a época talvez seja 50, 60, 100 anos. Uhum. Ô Ricardo, quando você fala assim, eu também acho que não é um debate para curto prazo, mas já no curto prazo a gente já está vendo alguns movimentos, até não só isoladamente a China, mas a gente vê a Índia se movimentando cada vez mais militarmente, enfim. E o resultado a gente está vendo os bancos centrais estocando ouro, né? Essa aqui é a verdade, o ouro reflete também um pouco dessa percepção, porque na dúvida ninguém sabe que moeda poderia trocar, se vai trocar amanhã, daqui a 50 anos, ou se não vai trocar, e na dúvida os bancos centrais vão estocando ouro. Será que realmente como alternativa de proteção não é melhor nem dólar, nem euro, nem uma outra moeda, é melhor voltar aí para o padrão ouro? Padrão ouro eu digo assim como proteção de patrimônio mesmo? Olha, o ouro é o ativo de refúgio por excelência, ou seja, quando as coisas correm mal, quando aumenta a incerteza, quando os investidores sentem algum receio, claro, o ouro tem sempre um apelo muito forte. É assim, o ouro é o ouro, ou seja, se juntássemos todo o ouro que até hoje foi extraído da terra e fizéssemos um cubo, seria um cubo com mais ou menos 16 metros de lado, ou seja, existe uma quantidade muito pequena de ouro, e os bancos centrais não conseguem imprimir ouro. Está a perceber a minha ideia? Ou seja, o ouro tem um valor intrínseco e tem uma capacidade de ser reserva de valor que as outras moedas, as moedas fiat, não têm. Por isso não me surpreende que no meio de toda esta incerteza que estamos a viver, porque, repare, temos a incerteza quanto ao crescimento da economia global, que está ameaçada não só pelas políticas monetárias muito agressivas dos bancos centrais, mas também por instabilidade geopolítica com a guerra na Ucrânia, também por alguns problemas com o fornecimento de energia, por exemplo, vimos agora o OPEC+, que há poucos dias resolveu reduzir a sua produção diária mais de 1 milhão de barris de petróleo, ou seja, isto vai fazer aumentar o preço do petróleo, com certeza irá tornar mais complicada a resolução do problema da inflação e contribui para um panorama mais pessimista face ao crescimento futuro da economia global. Isto é um cenário muito positivo para o ouro. Por outro lado, este cenário mais sombrio para o futuro de crescimento da economia global também deixa ver que a Fed se veja forçada a ser menos agressiva na subida das taxas de juros, e isso vai levar a alguma fraqueza do dólar, e quando o dólar cai, o preço do ouro sobe também. Por isso penso que neste momento o ouro poderá ser um investimento muito atraente, e não me surpreenderia mesmo nada se o preço do metal precioso, do ouro, chegasse nos próximos dias ao recorde que tinha atingido no verão de 2020, no pico da ansiedade gerado pela pandemia. Ricardo, bom dia. Felipe falando aqui. Ainda nesse sentido, Estados Unidos e China,
que você mesmo trouxe aqui com essa questão do dólar, que poderia ser substituído, mas eu falo mais de relações comerciais, né? Porque nesse momento, inclusive, tem uma delegação, tem várias autoridades europeias indo para a China para conversar com autoridades chinesas, com o presidente Xi Jinping, sobre relações comerciais e também tentar fazer com que a China dê sinalizações ali de repúdio à guerra Rússia e Ucrânia. Mas, por outro lado, essas mesmas autoridades europeias miram Estados Unidos justamente por causa de relações comerciais. Aqui no Brasil a gente também tem essa discussão, né, com o presidente Lula indo para a China para estabelecer mais parcerias com a China, mas também sem tirar o foco dos Estados Unidos. Queria saber como que está a sua percepção sobre essa relação, até mesmo dicotômica, né, China-Estados Unidos, os países visando uma relação um pouco mais estreita com a China, principalmente por conta de comércio, de dinheiro entrando nos países, de fluxo de dinheiro, sem desagradar os Estados Unidos, né? Você vê essa relação que ela pode tensionar um pouco mais ao longo dos tempos? Você acha que isso pode virar um ponto de mais cautela, de mais temor ao longo dos próximos tempos e gerando uma tensão até um pouco mais aprofundada globalmente, que acabe mexendo inclusive com as economias de Europa e também de Brasil, por que não? Olha, Filipe, eu acho que sim, que é um risco que isso aconteça, que a situação continue a deteriorar-se e que as relações azedem ainda mais e que isso tenha um impacto sobre as relações comerciais. Todos sabemos que neste momento estamos num processo, em inglês a palavra que se usa é o decoupling das economias, ou seja, a cadeia logística global que a partir dos anos 90 do século XX até mais ou menos a 2016, mais ou menos, viveu um período de grande dinamismo em que havia globalização, atingimos o pico da globalização talvez durante esse período. Todos sabemos que já não estamos nesse pico, agora estamos abaixo, ou seja, o que foi subindo a globalização e a maneira como as economias estavam interligadas, com a China a ser o grande produtor e o Ocidente a ser o grande consumidor e depois os outros países exportadores de matérias-primas a beneficiarem desta dinâmica, tudo isto se alterou um pouco. Existe agora um maior cinismo de todos os lados face às suas contrapartes e uma das primeiras consequências disso é que as relações comerciais têm vindo a diminuir. Isto é também uma das causas para o pessimismo quanto ao futuro crescimento da economia global. Ou seja, este decoupling, em que a China se volta mais para si própria e para a sua esfera de aliados e o Ocidente tenta ser mais autossuficiente a nível, por exemplo, de exportação de tecnologia, tenta restringir a exportação de tecnologia para a China. Isto vai provocar cada vez uma maior tensão entre as partes. Por isso eu penso que este cenário pode continuar a evoluir. É importante que se tentem manter canais abertos. São importantes estas viagens à China. A China é um país importantíssimo desde o ponto de vista da economia global e também da geopolítica, claro, mas é muito importante que se mantenham estas pontes abertas e eu acredito em economias abertas, acredito na globalização, acredito nos benefícios que ela trouxe em termos de evolução tecnológica, mas também social, que tirou milhões e milhões de pessoas da pobreza extrema. Penso que isso foi um grande feito e seria uma pena que a globalização agora acabasse devido a este azar das relações entre os dois blocos, se tornasse uma situação em que os dois estão de costas voltadas e há regressão a nível económico, a nível social, etc. Portanto, penso que será muito importante manter estes canais de comunicação abertos, mas sendo que os desafios que enfrentam estas pessoas que tentam manter os canais de negociação abertos e manter as relações num tom muito positivo, estes desafios são muito fortes, os ventos contrários são muito fortes neste momento. Ricardo, pegando esse gancho, inclusive, né, no qual a gente estava tratando aqui mais para esse cenário, né, preocupação mais para esse cenário mais geopolítico, até desde esse anúncio, né, desses líderes europeus já querendo ir, né, conversar aí com Xi Jinping. Xi Jinping que esteve em Moscou recentemente para aquela
conversa aí com Putin, acabou acendendo esse grande alerta, inclusive, né, principalmente de uma tensão desse realinhamento. Até muitos dizem que essa decisão da OPEP+, agora, acaba, né, de diminuir aí a produção do petróleo, acaba fortalecendo ainda mais essa tríplice aliança entre Arábia Saudita, entre Rússia e China, né, trazendo ali um poder, né, vamos dizer assim, uma corda ali, puxando a corda contra o Ocidente. É uma grande preocupação. Agora, o ponto que eu queria chegar é o seguinte: a gente trouxe a notícia agora há pouco da Finlândia sendo, né, aderida aí à OTAN nesse processo, do qual Vladimir Putin já, né, diz estar ali muito receoso com isso, né? Prometendo, inclusive, até retaliações. Quais reflexos disso para um cenário europeu? Cautela, né? Se você acredita que pode crescer essa tensão, inclusive, principalmente aí no quintal da Europa? Eu acho que não, acho que a tensão já está altíssima entre Moscovo e a Europa Ocidental. A adesão da Finlândia à NATO, ou OTAN, resulta justamente da maior agressividade, do imperialismo demonstrado por Moscovo, que levou a que a Finlândia ficasse com um pouco de receio e tentasse garantir a proteção e a reação de aliados militarmente muito fortes caso Moscovo atacasse a Finlândia, porque sendo um país membro da NATO, da OTAN, todos os países, os outros Estados-membros têm a obrigação de vir em socorro de algum Estado-membro que seja atacado. Portanto, é um grande dissuasor para a Rússia uma vez pensar em atacar a Finlândia. Temos também o caso da Suécia, que também decidiu aderir depois da invasão da Ucrânia em fevereiro do ano passado. Esse processo está um pouco mais demorado porque a Turquia tem oferecido alguma resistência por motivos políticos que têm a ver com a comunidade curda que vive na Suécia. E a Turquia tem tentado oferecer alguma resistência, mas a Suécia muito provavelmente também irá aderir à NATO, à OTAN em breve. E isto representa então um desenvolvimento geopolítico na Europa em que se consolidam posições. Não penso que seja um aumentar das tensões, porque as tensões já estão ao máximo desde fevereiro de 2022, penso que apenas um consolidar do lado do Ocidente, consolidar posições e tornar a fronteira da Europa com a Rússia, digamos assim, mais à prova d'água, mais estanque, e garantir que a Rússia tem ali um efeito dissuasor muito forte que fará mesmo alguém como Putin, que tem ambições imperiais, pensar duas vezes antes de atacar um desses Estados. Uhum. Ô, Ricardo, uma última pergunta aqui. Do meu lado, a gente está vendo o desempenho do nosso Ibovespa. A gente fala, lógico, aqui na BMC News todos os dias sobre Ibovespa. Desempenho muito ruim nesse ano de 2023, mas a gente tem reforçado muito sobre as alternativas de investimentos no exterior. A gente está vendo os principais índices americanos com um resultado super positivo, 5%, 6%, dependendo do índice. Mas, por outro lado, acho que no Brasil aqui a gente fala muito pouco sobre a Europa, de alocações em índices europeus. A gente fala muito de empresas americanas, índices americanos, mas a gente está vendo que o desempenho dos índices europeus nesse ano de 2023 estão quase que o dobro do retorno dos índices americanos, né? Então, para vocês, como é que está a visão? Talvez seja realmente o pessimismo que estava muito alto no ano passado, ou vocês ainda estão revisando com expectativas positivas para esse ano, olhando para o alocador, principalmente que está olhando para o Brasil como o exterior como alternativa de investimento? Será que a Europa continua sendo uma boa opção, uma alternativa que tem mais upside nesse ano 2023, né? Ou você acha que já começa a ficar um pouco no preço? Eu estou olhando aqui um pouco para o Eurostoxx, mas vocês têm vários índices aí negociados na Europa, né? Sim, se olharmos, por exemplo, para o CAC 40 ou para o DAX 40, de facto tem tido uma boa performance, mas isso também tem a ver com a sua composição. O índice francês, por exemplo, importa dizer que o índice francês e o alemão são talvez os principais componentes em termos de peso no Eurostoxx.
O índice francês, por exemplo, é um índice dominado pelo luxo, pelas marcas de luxo, Louis Vuitton, etc. E beneficiou muito do fim da pandemia e depois beneficiou ainda mais da reabertura da China, porque todos sabemos que a China é um grande consumidor de bens de luxo. Assim, o índice francês beneficiou bastante. Do lado alemão, um cenário semelhante em que existe muita indústria, muita exportação, automóveis, por exemplo, e também houve um grande benefício que foi extraído deste cenário em que houve a reabertura pós-pandemia e depois a reabertura da China também. Agora, a pergunta do $1 milhão aqui, estou de acordo, Marcos, será que existe mais upside aqui ou não? Pois, eu não sei se existe. Penso que também vai depender um pouco da evolução macro, do que acontecer daqui para a frente. Eu neste momento estou um pouco na expectativa, vamos ver o que acontece, a nível do crescimento económico, vamos ver o que acontece a nível do que falávamos há pouco, por exemplo, das relações comerciais com a China e os seus aliados, que são muito importantes para a Europa, porque exporta muito para esses territórios. Vamos ver o que acontece com o apetite pelo risco dos investidores, que também é muito importante. Todos sabemos que os ativos europeus, em geral, são ativos sensíveis ao risco, uns mais que outros, mas são ativos, nenhum deles é um ativo de refúgio, são ativos sensíveis ao risco, e se houver, por exemplo, uma evolução negativa do que falávamos há pouco, da crise no sistema bancário, por exemplo, algo assim que tenha um impacto negativo sobre o apetite pelo risco dos investidores, os ativos europeus têm tendência a sofrer. Por isso eu penso que neste momento não saberia responder à questão, Marcos, e diria que vou ficar aqui sentado no meio. Tá certo. Ricardo, um prazer, sempre um prazer falar contigo. Muito obrigada. Volte mais vezes aqui na nossa casa. Sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Paula. Foi um prazer. Obrigado.